internet. Ô padre, eu sou evangélica, eu tô errada. Eu disse, tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não tá na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Para que eu vou te convencer? Jesus fundou uma igreja e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir pro inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Mas a gente tem que ter coragem de falar a verdade para as pessoas. Tem que ter coragem de dizer, meu filho, você está no caminho errado. É perigoso estar no caminho errado. Veja, nas seitas protestantes não tem a verdade completa do evangelho. Não tem os sacramentos. O que é que lá não tem? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia. Jesus está aqui no sacrário. Lá não tem a confissão. Lá não tem nada. Como podemos ficar calados diante de um vídeo como esse? Não dá. É impossível. De modo algum eu quero aqui generalizar, porque existem muitos padres de Deus, existem muitos padres que pregam a Bíblia Sagrada, que não exclusivizam, assim como pastores. Em todos os lados, em todos os locais, nós vamos ter pessoas que falam a verdade e pessoas que falam a mentira. Como assim? O protestante não tem confissão de pecado, não tem arrependimento. Vamos à palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Coração não é um músculo, é pensamento. Então o evangelho está dizendo que se com a nossa boca falarmos, confessarmos que Jesus é o Senhor, e no nosso pensamento dizer Deus ressuscitou ele dentre os mortos, ele está dizendo na Bíblia, o evangelho, serás salvo. Isso aqui já é uma confissão, isso aqui já é um arrependimento. Aquele que confessa a Cristo, aquele que confessa e diz com a tua boca e crê no seu coração, luta para fazer a sua vontade. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como? Como a pessoa que não segue esses mandamentos será lançada no lago de fogo? Me diga. Como não existe a Eucaristia se nós ceiamos assim como Jesus nos ensinou, que devemos fazer isso até a sua volta? Olha o que o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, Jesus vai dizer, ele tomou o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lho, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. João, capítulo 6, versículo 53, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Nós não vivemos placa de igreja, denominações, nós vivemos Cristo, vivemos o evangelho genuíno do Senhor, seguimos os seus conselhos. Provérbios 28, 13. Cobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará misericórdia. Devemos confessar ao único que pode perdoar os nossos pecados, em oração ao Senhor, não a homens. Então não existe a denominação A, B e C que exclusiviza a salvação. Essa aqui você está salvo, essa aqui você não está salvo. Ei, isso não passa de mentiras. Acredite na palavra de Deus. E que erro foi esse que ele diz que Jesus não fundou a igreja? Igreja sou eu e você, não é o templo, a congregação. Romanos capítulo 12, versículo 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos-nos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. A reunião como igreja, o corpo de Cristo, são as pessoas que confessaram Cristo, que se reúnem. Gente, cuidado com o que vocês escutam, leiam uma palavra.